A história. Seria estranho ser moçambicano e não conhecer a sua própria história. Nisso, falo mesmo de alguns moçambicanos que residem em Moçambique e não conhecem a real história do nosso país. Dia 3 de fevereiro, não é dia dos namorados. Não é dia dos namorados. Ah, não é dia dos namorados. É dia do quê? Não sei, eu esqueci. Hoje, vamos retratar um pouco sobre o dia 3 de fevereiro, que é comemorado como o Dia dos Heróis Nacionais. Além disso, é necessário conhecer a história real de Eduardo Mondlane. Por que falarmos de Eduardo Mondlane e falar do dia 3 de fevereiro, que é comemorado como o Dia dos Heróis Moçambicanos? Sou Terodas MC, o vosso apresentador do nosso canal da Top Song Fresh. Então fique neste vídeo, a não esquecer, curta, inscreva-se e toque o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos que aqui vão cair no seu canal. Então, vamos nessa cena. Eduardo Shivambu Mondlane nasceu em Manjakazi, na província de Gaza, no dia 20 de junho de 1992. Foi um dos fundadores e primeiro presidente da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, a organização que lutou pela independência de Moçambique do domínio colonial e português. Eduardo Mondlane foi um filho de um chefe tradicional. Mondlane estudou inicialmente numa missão presbiteriana suíça, próximo de Manjakazi, mas viria a terminar os seus estudos secundários numa escola da mesma igreja na África do Sul. Após ter sido expulso na sequência da subida ao poder do Partido Nacional da Universidade de Wisconsin, onde cursava antropologia social, seguiu os estudos usufruindo de uma bolsa na Universidade de Lisboa. Aí conheceu outros estudantes que viriam a ser os líderes dos movimentos nacionalistas e anticoloniais de vários países africanos, como Amílcar Cabral e o Agostinho Neto. Terminaria os estudos nos Estados Unidos, frequentando o Oberlin College, Owen, e no Westland University, Evanston, Illinois, e vindo a obter o doutoramento em Sociologia. Eduardo Mondlane trabalhou para as Nações Unidas no Departamento da Corregedoria como investigador dos acontecimentos que levavam à independência dos países africanos e foi também professor de História e Sociologia na Universidade de Scrooge, na Nova York. Nessa altura, na década de 1950, Eduardo Mondlane teve contactos com Adriano Moreira, um ministro português que queria recrutá-lo para trabalhar na administração colonial. Eduardo Mondlane, por seu turno, tentou convencê-lo da necessidade de Portugal seguir o caminho dos restantes países que estavam a dar a independência às suas colônias africanas. Em 1961, Eduardo Mondlane visitou a convite de missão suíça e teve contatos com vários nacionalistas, onde se convenceu de que as condições estavam criadas para o estabelecimento de um movimento de libertação. Por essa altura, independentemente, formaram-se três organizações com o mesmo objetivo: a UDENAMO, União Democrática Nacional de Moçambique, a MANU, Mozambique African National Union, a Maneira de Kwamana da Quênia e de tantas outras, e a UNAMI, União Nacional Africana para Moçambique Independente. Estas organizações tinham sede em países diferentes e uma base social e étnica também diferentes, mas Eduardo Mondlane tentou uni-las, o que conseguiu com o apoio do presidente da Tanzânia, Julius Nyerere. A Frelimo foi de facto criada na Tanzânia com base naqueles três movimentos em 25 de junho de 1962. O Eduardo Mondlane foi eleito o seu presidente e com Uria Simango como vice-presidente. Nessa altura, Mondlane já tinha chegado à conclusão de que não seria possível conseguir a independência de Moçambique sem uma guerra de libertação, mas era necessário desenhar uma estratégia e obter apoios para levar a cabo, o que Eduardo Mondlane começou a fazer. Os primeiros guerreiros foram treinados na Argélia e entre eles constava Samora Machel, que o substituirá após a sua morte. Os seguintes foram já treinados na Tanzânia, onde Frelimo organizou ainda uma escola secundária, o Instituto de Moçambique. A luta armada foi descadeada em 25 de setembro de 1964, com o ataque de um pequeno número de guerreiros ao posto administrativo de Chai, na província de Cabo Delgado, a cerca de 100 km de fronteira com
Tanzânia. Para além das ações militares, a Frelimo organizou um sistema de comércio para apoiar as ações da guerrilha. E Lázaro Cavandame, que tinha sido nomeado secretário provincial do movimento para aquela província, foi quem organizou esse sistema. Mais tarde, verificou-se que ele guardava os lucros para si e os seus colaboradores e acabou por desertar em 1964, pouco depois da morte de Mondlane. Este não foi o único acidente que ensobrou os primeiros anos da Frelimo. Mateus Gonguera, um padre católico que tinha aliciado muitos jovens da sua província de Tete e era professor no Instituto de Moçambique, insigrou-se contra a política do movimento de enviar a maioria parte dos jovens para a luta armada, em vez de os incentivar a continuar os estudos. Em março de 1968, verificou-se um motim, seguido pelo abandono quase maciço dos estudantes, que mais tarde se descobriu ter sido despoletados por Conquera. Em maio, uma multidão de macondes invadiu os escritórios do movimento e assassinou um dos membros do Comitê Central, Mateus Sessão Mutemba. Exigiam a independência imediata de Cabo Delgado. Entretanto, Cavandame tentou forçar a realização de um congresso de movimento na Tanzânia, mas o Comitê Central decidiu realizá-lo em Majeje, nas zonas libertadas do Niassa, em junho de 1968. Nesse congresso, o segundo congresso da Frelimo, Eduardo Mondlane foi reeleito como presidente e Uria Simango como vice-presidente, mas foi ainda criado um conselho executivo que incluía a presidência e os chefes dos departamentos. O mais importante foi o Congresso reafirmou a política definida de luta pela independência total completa de Moçambique e não apenas de parte dela. Eduardo Mondlane morreu a 3 de fevereiro de 1969 ao abrir uma encomenda que continha uma bomba na casa do ex-secretário sua Beth King. Suspeita-se que a encomenda teria sido preparada em Lourenço Marcos pela PIDE, a polícia secreta portuguesa, mas como chegou às suas mãos e por que foi ele a abri-la, nunca ficou esclarecido. Eduardo Mondlane deixou viúva Janete Mondlane, que foi a primeira diretora nacional de Ação Social de Moçambique Independente e a primeira presidente do Conselho Nacional contra a SIDA, já nos anos de 2000 a 2004. E 3 filhos. Mais importante, deixou um livro, Lutar por Moçambique, que foi publicado alguns meses depois da sua morte, onde detalha como funcionava o sistema colonial em Moçambique e o que seria necessário para desenvolver o país. O que achou dessa história interessante do herói Eduardo Mondlane, que fez muito para a independência do nosso país, que é hoje independente, não é? Apesar de haver alguns conflitos no norte de Moçambique, cá em Cabo Delgado, mas ainda estamos de uma forma estabilizada, posso dizer isso. Então, deixe seu comentário aqui embaixo deste vídeo o que achou dessa história interessante de Eduardo Mondlane e por que o dia 3 de fevereiro já é considerado como o dia dos heróis moçambicanos. Eu volto já com o próximo vídeo. A não esquecer, curta, inscreva-se e toque o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos que aqui há de me passar para o seu canal do momento da Top Song Fresh. Fui!